Olá! A gente vai fazer uma viagem bem interessante hoje. Ela começa lá nas bacias hidrográficas de Minas Gerais e vai até o código genético do eucalipto. Vamos mergulhar juntos numa coletânea de pesquisas que está de verdade redesenhando o futuro das ciências agrárias e ambientais. Então, o nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, vamos entender o que é essa obra. Depois, vamos explorar três temas principais: os estudos de ecossistemas locais, o desempenho das grandes culturas agrícolas e, por fim, um mergulho profundo na ciência do eucalipto. No final, a gente junta tudo para ver o quadro completo. Então, para começar, vamos dar uma olhada na publicação em si. O que é esse livro, afinal? Olha, a gente está falando do 7º volume de uma série, o que já mostra que não é pouca coisa, né? É uma pesquisa com fôlego, com continuidade. Esse volume, lançado em 2025, traz 10 estudos de ponta, todos organizados por um time de feras no assunto. É basicamente um resumo do que tem de mais novo rolando na área. Beleza. Agora, a primeira grande área de pesquisa é como se a gente pegasse uma lupa, sabe? Vamos focar bem no local, nos estudos de caso. É aqui que vamos ver como a ciência, olhando para o pequeno, para o micro, consegue gerar um impacto gigantesco lá na frente. E essa jornada começa em uma bacia hidrográfica lá em Minas. Depois a gente vai espiar a dieta de uns macacos em Mato Grosso e termina num projeto super bacana de restauração. São 3 exemplos que mostram a ciência na prática, com a mão na massa mesmo. O ponto de partida é a água. E este primeiro capítulo é muito mais do que só avaliar modelos matemáticos, viu? A ideia aqui é encontrar a melhor ferramenta possível para prever secas e cheias na bacia do Rio Verde. E o que isso significa na vida real? Significa mais segurança com a água, tanto para a agricultura quanto para as cidades. É algo fundamental. Agora, da água, a gente pula para a vida selvagem. E esse estudo sobre a dieta dos macacos prego é super fascinante. Mas não é só uma curiosidade, não. Ele funciona como um verdadeiro termômetro para a saúde do ecossistema. Mostra na prática como a fauna e a flora daquele lugar estão totalmente conectadas. E olha que legal, aqui a pesquisa vira ação de verdade. Todo aquele conhecimento sobre a flora local é usado para produzir mudas nativas e, com isso, restaurar o mesmo parque que a gente estava falando. É o ciclo perfeito da ciência: observar, entender e, finalmente, agir. Ok, tudo isso é muito interessante no nível local. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que essas descobertas tão específicas de um lugar só se conectam com o mundo gigante da agricultura em larga escala? Pois é, essa pergunta é o gancho perfeito para o nosso próximo bloco. Agora a gente vai falar exatamente sobre isso, a agricultura em larga escala. Vamos ver como as grandes culturas, tipo soja e sorgo, se viram quando estão sob pressão. Nesse bloco, a pesquisa vai fundo para entender como essas culturas que são chave para a gente, como a soja e o sorgo, reagem ao estresse ambiental, tipo falta de água ou sal no solo. E também tem umas investigações bem legais sobre a ciência por trás das sementes. O primeiro grande desafio aqui é o sal no solo, que é um problema que só cresce. O que essa pesquisa faz? Ela vai no DNA da soja para encontrar quais são as variedades mais parrudas, as campeãs em tolerância ao sal. O objetivo final é bem claro: conseguir produzir mais, mesmo em solos que não são ideais. Depois, o foco muda para a eficiência no uso da água. A pesquisa compara o desempenho do sorgo com e sem irrigação. E o resultado é praticamente um guia para o produtor rural. Qual é a melhor semente para cada cenário? É tudo sobre otimizar e fazer valer cada gota de água. E para fechar essa parte, a gente tem um mergulho no que parece ser um segredo da natureza: o despertar das sementes. Entender como quebrar a dormência de uma semente de jurema preta pode parecer um detalhe técnico, mas não é. É a chave para a gente conseguir acelerar a restauração de biomas inteiros e, quem sabe, até descobrir novas culturas para a agricultura. Ok, agora a gente chega numa parte bem importante do livro. Sabe por quê? Porque os 4 últimos capítulos são dedicados a uma única árvore, mas que é super importante: o eucalipto. E não é um olhar superficial, não. Essa coleção de estudos é um raio-x completo. A gente vai desde a estabilidade genética dele quando está sob estresse, até o desempenho em sistemas de plantio bem complexos. É, de fato, um dossiê completo sobre o eucalipto. O primeiro desses estudos é quase como encontrar uma bússola genética. Os pesquisadores identificam genes que ficam ali estáveis e servem como referência mesmo quando a planta está sofrendo. Sem essa base sólida, seria impossível medir com precisão como o eucalipto realmente reage a qualquer tipo de problema. Certo.
Com essa base definida, a pesquisa vai direto ao que interessa. Quais são os genes que fazem o eucalipto ser tão resistente? Quase um campeão de resiliência. Identificar esses genes é o primeiro passo para, no futuro, a gente conseguir criar árvores ainda mais fortes, ainda mais adaptadas. Agora a gente sai do laboratório e vai para o campo, onde a coisa acontece de verdade. É a batalha pela sobrevivência. Este capítulo analisa aquela competição direta, sabe? Entre as mudinhas de eucalipto e as gramíneas que estão ali disputando espaço, luz, água. Vencer essa briga logo no começo é o que define o sucesso de toda a plantação. E para fechar esse dossiê sobre o eucalipto, vem uma solução que é ao mesmo tempo inteligente e sustentável, o plantio consorciado. A ideia é unir o eucalipto com leguminosas. É um ganha-ganha. O solo fica mais protegido, mais fértil e a gente consegue juntar produtividade com conservação ambiental. Fantástico, né? Bom, depois de ver tudo isso, se a gente der um passo para trás e olhar o todo, o que essa coleção de pesquisas realmente significa? No final das contas, o que temos aqui é um grande mosaico de conhecimento. A gente viu a pesquisa ir do bem localzinho para o global, da genética super complexa até a prática lá no campo. Cada capítulo não é só uma peça solta. Todos eles se juntam para formar uma imagem bem mais clara de como a gente pode enfrentar os desafios ambientais e agrícolas que estão aí na nossa frente. Essa coletânea, sem dúvida, mostra pra gente onde está a fronteira da pesquisa hoje. E nos deixa com aquela pergunta no ar. Qual dessas inovações vai, de fato, transformar o nosso futuro? A resposta, e a própria ciência parece apontar para isso, talvez não esteja em uma única descoberta isolada, mas sim na conexão poderosa que existe entre todas elas.